Arrascaeta, do Cruzeiro e do Flamengo, porque hoje teve essa novidade do Cruzeiro notificando judicialmente o Flamengo, ameaçando uma briga, uma guerra, tá para começar. Júnior Brasil, boa noite. Tá certo, Cruzeiro, boa noite, Bruno Azevedo, dando mais um show aí na Torre do Bate-Bola, Cadu, Léo, amigos e amigas. O Cruzeiro tá mais do que certo, porque o Flamengo, ele é parte deste processo. Os dirigentes lá do Flamengo já se manifestaram, falando que não vai ter cheirinho esse ano, vai ter título, uma série de coisas. E o Flamengo, sim, tem a parcela, tem o interesse nisso, tem proposta, ou seja, o Cruzeiro precisa se posicionar. E é uma situação muito diferente essa do Arrascaeta, outras situações, por um motivo muito simples. O Arrascaeta deixou de ser profissional, não está cumprindo um contrato que está em vigência e, principalmente, ele largou o emprego dele, largou o trabalho dele. Isso muda tudo, é diferente de qualquer outra negociação que você vai fazer uma sondagem, vai tentar o jogador, depois vai com a diretoria, não importa se vai primeiro no clube ali no jogador, não é disso que eu tô falando. Tô dizendo que qualquer situação de um clube para com um jogador ou outro clube, o jogador não abandonando o clube, vai. Agora, abandonar, isso aí é algo inconcebível. O Léo, inclusive jogador do Cruzeiro, zagueiro, em entrevista, falou que procurou o Arrascaeta, não conseguiu falar com ele não deu retorno. Então você fica imaginando que o Arrascaeta deve estar amordaçado, amarrado numa cadeira, sem direito a nada, porque não tem explicação. O cara nem responder aos companheiros dele de trabalho, companheiros, colegas de clube. Ou seja, o Arrascaeta está pisando na bola, pisando na história dele com o Cruzeiro. Isso não é legal. Tudo que está sendo feito dessa forma é algo pouco profissional. E mesmo amanhã, o futebol dá muita volta. Ele voltando, eu acho que fica uma mancha muito feia na relação do Arrascaeta com o Cruzeiro. Péssimo tudo isso. Eu não vejo o Cadu Donê nesse momento nem clima pra volta do Arrascaeta. Ele não atende uma ligação de um companheiro. Tá fazendo um papelão, Cadu, boa noite. Bota papelão nisso. Boa noite, Bruno Azevedo, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, ouvintes da turma do Bate-Bola. Eu acho que, de certa maneira, quando o Itair, nas entrevistas, tenta focar muito no empresário, ele tenta, de alguma forma, criar um clima para possível volta do Arrascaeta. Colocar tudo na conta do empresário. Não tô nem dizendo que é mentira, acho que tem muita coisa de bastidores ali que é difícil da gente saber, mas hoje, por exemplo, no Sport TV, que ele deu uma entrevista longa, ele em determinado momento falou: olha, eu quero deixar claro que não tem nada contra o Arrascaeta, voltando bastante pro empresário, talvez tentando fazer com que algum clima exista caso o negócio com o Flamengo não vá pra frente. Agora você tem razão, a gente fica... acha estranho, né? A gente acha difícil de imaginar um clima com tanta confusão assim. Ô Bruno, no meio dessa confusão toda, uma coisa que é unânime, todo mundo acha, e com razão, que o Arrascaeta tá errado, né? Não vi nenhum comentarista achando que o que ele tá fazendo é certo. Eu acrescentaria o seguinte: o que ele tá fazendo é burro, porque existem 1000 maneiras de você, entre aspas, forçar uma saída sem precisar ser tão enfático assim. Tem muito jogador que vai treinar, fica ali conversando, fica falando com a diretoria que quer sair, fica cavando a saída de outras formas, sem se expor tanto, sem se escancarar tanto. Ele poderia estar indo lá todos os dias, fazendo ali a fezinha dele para ir pro Flamengo, falando com o mano, falando com a diretoria, pedindo pelo amor de Deus, falando que é o dinheiro da independência financeira dele, né? Esse clichê que existe no futebol. E sem causar, a gente nem saberia, provavelmente. Muitas vezes acontece o cara querer sair e a gente não fica nem sabendo, porque ele fica internamente espizinhando ali a diretoria, falando, deixando claro que quer sair. Então eu acho que, além de tudo, é burro para a imagem dele, não precisava disso. Acho que o empresário dele, pelo que o Itair tem falado, realmente parece dar sinais é aquele caso do cara que quer negociar de qualquer jeito para ganhar uma porcentagem. Uma parte que chamou a atenção da entrevista do Itair hoje no Sport TV, que me chamou a atenção pelo menos, é quando ele fala que ele tentou falar com o Arrascaeta que daria um aumento pro Arrascaeta além do que ele já deu, e que o empresário meio que não deixava ele fazer isso. Né? Por que isso? Porque o empresário tem o interesse de haver a transferência, porque ele ganha uma porcentagem. Se às vezes o Arrascaeta ganhar o aumento, ainda que não chegue no valor que o Flamengo pague, talvez fosse o suficiente para ele querer ficar. Só que para o empresário isso não faz diferença, porque não vai molhar a mão dele.
Então eu acho que foi uma parte importante que veio da entrevista hoje. Enfim, eu não sei o que vai acontecer. Eu compreendo o Cruzeiro de não querer vender por um determinado valor. O clube tem um direito, sabe? Como o Cruzeiro tem uma porcentagem pequena, às vezes a gente vê o valor, 10 milhões, não é tanto assim, porque tem a porcentagem do Cruzeiro, né? O que se fala é que seriam 6 milhões de euros só pelos 25% do Cruzeiro. Enfim, vamos ver o que acontece aí. Eu sinceramente, Bruno, o Itaí se mostra muito firme em não vender o jogador por qualquer valor, mas o clima tá esquisito para ele continuar no Cruzeiro. Não sei se o Flamengo vai aumentar e vai ficar o famoso bom para todo mundo. Talvez essa seja a solução. Aumenta o valor, aí o Cruzeiro ganha um dinheiro que acha condizente, o Arrascaeta vai ganhar o salário dele, aí não tem essa de clima porque ele vai embora mesmo. Acho que talvez seja o caminho. 6h26, Léo Figueiredo, comentarista aqui de todos os dias na turma do bate-bola. O Cadu disse uma situação que nós temos que pensar. Isso existe demais, né, Léo, nos bastidores. Aquele jogador que não quer ficar e cutuca a diretoria todo dia. Se o cara tivesse o mínimo de bom senso de não expor, ele poderia fazer basicamente a mesma coisa, sendo um pouquinho mais profissional, e a gente nem ia saber. E outra, ele estaria trabalhando, cumprindo seu contrato, coisa que ele não está fazendo, Léo. Boa noite. Boa noite, Bruno, Cadu, Júnior, meus amigos e amigas da turma do bate-bola. O Roberto Reis já mandou recado aqui pedindo pra eu gritar: Ô, Arrascaeta, toma juízo. Arrasca treta. Só se o Arrascaeta tiver no aplicativo, porque ele tá em Montevidéu, né? Eu acho que o Júnior e o Cadu colocaram muito bem toda a situação, Bruno. O Arrascaeta tá muito errado, o Arrascaeta está mal assessorado. Acho que o Flamengo também tá com uma postura errada agora, feia, porque com todas as declarações do Itair Machado, o Flamengo não se pronuncia, sabe? Cadê a diretoria do Flamengo? Até mesmo para falar, olha, o que eu acho que o Flamengo também não tá errado. Se o empresário chega lá e fala, olha, vocês têm proposta, me dão aqui que eu vou levar lá pro Itair Machado. Isso acontece demais no futebol. Agora, o Itair publicamente falou, olha, não tá legal, o empresário tá aí, isso é aquilo. Cadê a diretoria do Flamengo para procurar o Itair Machado ou chegar publicamente e falar, olha, nós vamos acertar com o Cruzeiro, o Flamengo é um clube gigantesco, nós vamos fazer a coisa dentro da lei, Cadê o Flamengo? Parece que o Flamengo tá igual um jacaré de boca aberta, esperando o caos entre Cruzeiro e Arrascaeta para pagar o mínimo possível, para se beneficiar da situação. Então, tá pegando mal para o Flamengo também, mais mal para o Arrascaeta. E com tudo que o Júnior e o Cadu disseram, eu não vou ficar repetindo, Bruno, eu só vou colocar mais uma coisa. Que eu vejo parte da mídia no Brasil e parte de torcidas achincalhando o Itair Machado. Porque tem alguns momentos que o Itair passa um pouco da conta, ele é muito Itair, né? Tipo, ele poderia evitar falar de cheirinho na entrevista hoje pro Sport TV, ele poderia evitar falar. Se o Flamengo se o Flamengo continuar com a proposta, que ele vai na base do Flamengo. Exatamente, não deveria ter falado isso. Só que isso é o Itair sendo o politicamente incorreto, né? Porque o Brasil é o país do politicamente correto. Ele tem que chegar ali e falar, olha, nós vamos fazer, o Júnior Brasil que faz as imitações aqui, vamos fazer isso, dessa. Tá aí. O pior é o Flamengo não se pronunciar. E outra, tudo que o Itair tá falando acontece no futebol. Tudo que ele tá falando acontece. A diferença é que ele fala. E isso muitas vezes repercute mal e tudo. Eu prefiro dirigentes como o Itair, falando até bobagem de vez em quando, mas sendo transparente, do que igual a diretoria do Flamengo, que tá lá vendo navios. Cruzeiro que se exploda com a Arrascaeta e o Flamengo lá com um jacaré de boca aberta. Tá pegando mal, já tá enchendo a paciência. Tomara que o Flamengo, já que tá com essa grana toda, pague o que o Cruzeiro quer, o Arrascaeta siga a vida dele e mais uma, o Arrascaeta perca um título pro Cruzeiro aqui, como o Flamengo tem perdido vários, porque parece que nessa conta aí, o Arrascaeta só vê dinheiro. E o Flamengo é um clube gigantesco, mas ele esquece tudo que o Cruzeiro fez por ele aqui. Eu fico um pouco com raiva, porque eu trabalho todos os dias, Bruno. Eu sou muito responsável, vocês aqui também. Todo mundo tem que ser responsável no trabalho. Jogador de futebol, não. Jogador de futebol, eu não quero, eu vou pra lá, porque eu arrumo outro. Sabe, a FIFA, a CBF, tinha que ter uma penalização, tinha que ter uma punição para o Arrascaeta e para o Flamengo. Você vai jogar no Flamengo? Ok, mas você vai ficar 2 meses sem jogar, porque aqui, ó, você ficou tantos dias sem treinar, seu contrato... Tinha que ter punição. Jogador de futebol faz o que quer e fica por isso mesmo. Mas um detalhe, viu, Cadu? Só, desculpa te interromper, mas muita gente fala, mas o Cruzeiro tá devendo, tem a situação do Lator. São situações, no caso, distintas e 2 erros não transformam a soma deles. O Emanuel fala muito isso. Num acerto. Numa coisa não tem nada a ver com a outra. O cara abandonar
o trabalho dele, alegando de outro jogador porque tem relação com o empresário dele. O que o Arrascaeta tem com isso? Nada. O que o Cruzeiro, nesse caso, na relação com ele tem? Nada. Então, não vem com esse papo que isso não cola pra mim. Ô, Léo, você fez o sinal ali, vamos cumprir, viu? Mas só um detalhezinho, porque acho que a grande notícia de hoje é essa parte do aliciamento, né, do Cruzeiro entrar com essa ação. Tem um artigo aqui do regulamento de transferências da FIFA que fala o seguinte: um clube que tem a intenção de assinar um contrato com um profissional deve informar o time atual do jogador antes de entrar em negociações com ele. Isso talvez dê margem para o argumento do Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro tiver alguma forma de provar que o Flamengo ficou o tempo todo tratando com o jogador e com o empresário e só depois falar com o Cruzeiro, por esse artigo, né, por esse trecho aqui, dá para colocar em aliciamento. Agora, ao mesmo tempo, uma coisa assim que a gente precisa colocar é que o futebol é um meio tão assim esquisito nessas coisas que eu não sei o que é aliciamento e o que é simplesmente ter mais dinheiro e oferecer para o jogador, porque no futebol acontece muitas duas coisas e a linha às vezes parece ser tênue, né? Quando que vai ser simplesmente um time... Porque acontece demais. Cruzeiro também já ofereceu mais para jogador que está em outro clube. Isso aí faz parte. Então, eu confesso que talvez a gente veja juridicamente algum apoio